Boa tarde, boa tarde, boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 28 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 6 horas e 9 minutinhos, nós estávamos adorando o Senhor, ao som de Thales Roberto. Como é bom, a palavra de Deus, ela diz que Deus habita nos louvores, né? Como é bom sentir a presença de Deus quando nós estamos já nos preparando para entrar no momento de consagração a Ele, de adoração. É maravilhoso. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Hoje é o Dia Mundial da Conservação da Natureza, então cria aí a sua responsabilidade em relação à natureza, né? Não jogue lixo na rua, embale bem os seus sacos de lixo, faça a sua parte, não é? Faz a sua parte em relação à natureza e a gente coloca na mão de Deus a proteção daquilo que nós não podemos fazer. Olha, hoje aqui na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, eu tenho que dizer mais uma vez, um pedacinho do céu na terra. Que dia maravilhoso! Nós vivemos por aqui sem uma nuvenzinha no céu. Dia lindo, 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 lindo. Deus tem nos presenteado com dias maravilhosos. Olha, de novo, está começando a escurecer agora, não é? Normalmente, esse horário aqui já está bem escuro. Olha lá, Elvira falou 33 graus lá no litoral norte de São Paulo. Meu Deus, dias de verão, né? Aqui a máxima foi de 28, lá está 33. Eu tenho que dar o braço a torcer de que lá é um pedacinho mais bonito do paraíso do que o nosso paraíso aqui, mas eu amo muito, muito a Praia Grande. Sou muito fã da Praia Grande, acho uma praia linda, um povo hospitaleiro, abençoado. Eu não tenho o que reclamar daqui não, só agradecer a Deus por ter me trazido para cá. Uma grande bênção, né? Glória a Deus. Bom, amanhã aumenta ainda mais a temperatura, mas depois começa a dar uma caidinha. Aliás, dá uma queda brusca, né? Amanhã a gente vai ter 30 graus de máxima, 19 de mínima. E depois nós teremos a máxima de 22 na quinta, na sexta e no sábado. O sábado começa a melhorar de novo. A gente começa já a ter aí uma mudança para a primavera, né? Uma mudança de tempo. É hora das flores florirem, não é? É hora das árvores florirem. Glória a Deus. Deixa eu dar boa noite para os meus familiares lindos que já estão aqui, a Igreja de Cristo. A primeira a entrar foi a missionária Silvia, minha filha predileta, minha discípula de number one, meu orgulho. Linda, linda por dentro, linda por fora, um amor de pessoa. Ela diz boa tarde, AP querido, boa tarde, amor, Deus abençoe. Eu não vou contar porque deve ser 12 coraçõezinhos, porque você é uma mulher apostólica. E 12 abelhinhas, porque também você deve ser uma mulher apostólica. Eu aposto que você... Aposto no apostolado. Tá vendo? Até rimou. Obrigado, filha, por compartilhar a live. Mari, querida da minha vida, tudo bem? Como foi o seu dia? Tudo bem, meu amor? Graça e paz, boa noite, ela diz. Obrigado por se importar em saber como eu estou. Tá tudo bem, graças a Deus, por aqui tudo lindo.
Por aí também tá tudo bem, então maravilhoso, né? Adicionei a foto aqui, Mari, que você pediu. Então colocamos aqui a Yara finalmente, né? Que eu não conhecia. A Yara, olha, na minha cabeça aqui, ó. A Yara e o seu esposo. Tô certo, Mari? É isso mesmo, né? É isso mesmo, é essa aqui. Yara, o seu esposo e a Nenê. Quem mais entrou de novo aqui? Entrou lá na primeira foto de baixo a irmã da Elvira, nossa querida. Uma foto ao lado entrou, não sei se o Pedro ou o Marcelo, com a Bia. Depois a Aline, eu tô com os olhinhos bem pequenininhos aqui, tá, pra mim. Depois a Aline, nossa querida Aline, e a nossa dupla dinâmica. Esse aqui é o próximo é o cunhado da Elvira, esposo da primeira foto ali do canto. Agora esses três aqui, quem são, Mari? Mari não, Elvira. Não consigo identificar pela foto. Mas são aí, nosso mural quase preenchido. Claro que o mural ele expande, né? Tem muito lugar ainda. Ele está colocado de uma forma onde preenche a tela inteira, mas não tem limites para se colocar foto aqui, tá bom? Pode continuar enviando as suas fotos para que a gente ore todo dia em nome de Jesus. Dericão, meu irmão, meu amigão querido, graça e paz, seja bem-vindo. Tá ali sua foto também, ó, estilosa, óculos escuros, celular na mão, bigode na régua. Tá do jeito. Bruna, meu amor maior, também mudei a foto dela, agora tá mais clarinha, né? Embaixo da Juju. Agora dá pra ver mais a lindeza da minha filha. A Bruna dá boa tarde pra Bruna. Elvira, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tem mais uma foto com a Elvira. Com a Elvira aqui tem duas fotos, né? Tem a foto dela com a Bia e tem a foto dela com o pessoal aqui embaixo. Esse casal qual é, Vi? Para eu me orientar. A Bruna dá boa noite para Mari, a Mari dá boa noite para Elvira, a Silvia dá boa noite para todas as irmãs amadas. Márcia Silva, querida, graça e paz, bom dia, irmã. Bom dia. Já se foi bom dia faz tempo, né, Mar? Boa noite, Márcia Silva, querida, amada do Senhor, Deus te abençoe, te dê uma linda noite. Espero que você tenha tido um bom dia, em nome de Jesus. Amém? Desculpa pela gafe, né? Não é dia, é noite. A Mari dá boa tarde pra Silvia. Aí fica um papo interno aqui de vocês que eu não vou me meter, né? Aí Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo. Eu falei Marcelo, não é Marcelo, é Ricardo. Cláudia, o Pedro, a Helena, o Heitor, o Theo, a Bia, sempre muito carinhosa pela minha vida e pelo nosso ministério. A Mari diz não, né? Pede oração pelos filhos, pela Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília. Cadê a Maria Cecília aqui, gente? Ó, nessa aqui onde a minha cabeça some é a Maria Cecília. Amém? Bebê mais lindo. Não é isso, Mari? Tô certo?
Quem está com ela é o Carlos Henrique, que é o nosso milagre de ressurreição, querido da nossa vida. Muito em breve eu vou para aí conhecer todo esse povo de perto, em nome de Jesus. A Silvia está dizendo aqui que o tempo foi bom para secar roupa. Eita, lelê, mulher rendeira, mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tinha essa música? A Alveira falou que o mar tá uma piscina. Ah, deve estar uma coisa linda. A Mari falou sim, a Yara. Até que enfim conhecemos a Yara, né? A Yara e seu esposo. Glória a Deus. A Mari disse que é o Jonas Moroni. A Mari falou Jonas Moroni. Peraí. Quem que é o Jonas Moroni? O marido da Yara? Será que eu tô confundindo tudo? A Lawanda Wenzel ainda não enviou, né? Oi, Tati, pastora querida, linda da minha vida, seja bem-vinda. Espero que você tenha tido um lindo dia. Em nome de Jesus. Como foi o dia aí em Misto Quente? Dia lindo, lindo, lindo. O Pedro e a Helena. É a foto, né, que você está me mostrando. O Pedro é o grandão, né? A Helena é a menorzinha. Todo mundo uniformizado aqui, ó. Márcia dá boa noite, graça e paz a todos. Aí o Vira falou Cláudio e Ricardo. Ricardo e Cláudio. Aí já é muita gente. Depois vai ter que me falar no individual pra eu marcar. Com a Bia Rodrigo. Ah, então peraí. Então agora vai ficar fácil. Tá. Agora eu já peguei aqui. Saber, né? Porque eu tô orando, né, gente? Poxa. A Nenê é filha do Carlos Henrique. A Maria Cecília tá no colo do papai da Maria Cecília. Agora vamos achar aqui, peraí. Ah, tá, chega. Eu tô forçando muito minha vista. É muito pequenininho aqui. Depois eu dou um aumento e eu mostro todo mundo. Quente, né, Mari? Dia quente hoje. Misericórdia. Glória a Deus por isso. E por aquilo. E por tudo. Em nome de Jesus. Querida Sônia Lima, seja bem-vinda. Nós te amamos. Vamos lá então? Vamos. Olha, a Silvia mandou um coraçãozinho. Obrigado, fia. Um coraçãozinho. Bom, nós estamos na leitura do Evangelho. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 2, que diz assim, ó, vamos acompanhar. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio um som do céu, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo.
Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntaram: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos a cada um de nós na nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, de Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que isso significa? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês bem sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e persistência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando-o na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: eu sempre via o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no Hades, no inferno, né? Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Ele, porém, era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que faria um dos seus descendentes assentar no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou entre este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus,
a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens e os distribuíram conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Esse capítulo, ele traz muitas revelações, os mistérios do Senhor. Se nós lermos com bastante atenção, o tempo do Pentecostes é muito poderoso, né? Deixa eu dar só as boas-vindas a quem chegou agora. Boa noite, Márcia Daniel, seja bem-vinda. Deus abençoe, já estávamos sentindo sua falta. Boa noite, Leia Regina. Ela diz: pastor, ore por mim, estou aflita e nervosa. Então calma, agora respira. Você toma remédios antidepressivos, eu também tomo, não há demérito nenhum nisso. E no nosso meio várias outras pessoas também tomam, e outras tomam e não falam. Então não há problema nenhum, mas precisa aprender a controlar. E eu te ajudo, tá bom, Leia? Então se você está aí com algum gatilho agora, respira fundo, porque nós estamos juntos na presença do Senhor. Nesse momento nada de mal pode te acontecer, tá bom, querida? Põe um amém aí se você me ouviu, ou se você só passou para dar um oi. Nós já vamos orar, tá bom? A Silvia já começa a puxar o saco da Márcia aqui. A Márcia mentindo como sempre e dando boa noite para a Silvia. A Leia continue isso, Leia, permanece com a gente, vamos orar juntos. Vamos vencer esta batalha, amém? Em nome de Jesus. Bom, houve um tempo lá no Antigo Testamento em que o homem começou a descobrir as suas habilidades e os seus poderes e começou a construir uma torre. O intuito é que essa torre chegasse até o céu. Nesse momento, Deus chegou à conclusão de que o homem estava insaciável, imparável. E Deus então derrama uma maldição sobre a terra, a confusão das línguas. Então ali em meio à construção da torre que chegaria até o céu, Deus confunde a língua dos homens e nasce então os idiomas que hoje nós conhecemos, né? Cada país, cada região fala a sua própria língua. E ficou bagunçado. Até hoje em dia, a gente ainda tem muita dificuldade de evolução pelo problema que temos em comunicação, né? Você imagina se eu e você tivéssemos tido a sorte,
Claro que nada é sorte, tudo é vontade de Deus, mas se ao invés de sermos colonizados pelos portugueses, tivéssemos sido colonizados pelos espanhóis e hoje não falássemos língua portuguesa, falássemos espanhol. Olha para quantos lugares poderíamos viajar, quantas opções de lugares para viver nós teríamos, né? Mas quis Deus que nós fôssemos colonizados pelos portugueses e falássemos uma língua que só 3 ou 4 países falam no mundo, e aí dificulta muito a nossa evolução e comunicação com os demais. Mas eu não sei se os irmãos já viram, já existe à venda e nem é tão caro, um aparelhinho que você coloca no ouvido, é tipo um fone, né? E a pessoa fala no idioma dela e o aparelho é capaz de traduzir para o seu idioma. Uma tecnologia que o homem está descobrindo, mas há 1.200, quanto? Há 2.000 anos atrás, após a morte de Jesus, os homens ainda, como hoje, debaixo da maldição da Torre de Babel, falavam em línguas completamente diferentes. E no momento de festa, onde vinham muitas pessoas para o centro de Israel, vinha para Jerusalém, pessoas de todas as cidades, eles foram visitados por um vento impetuoso. Nessa versão bíblica diz vento forte, né? Quer dizer a mesma coisa, mas não é tão bonito quanto o vento impetuoso. Esse vento impetuoso trouxe sobre a cabeça de cada pessoa que ali estava uma chama de fogo. E nesse momento, eles começaram a falar em uma língua em que nenhum deles conhecia. Porém, todos os que estavam ao redor, e não eram poucos, eram centenas e centenas de pessoas, que a Bíblia ela tem o cuidado de falar de qual país vinha, né, de qual língua falava, se espantaram, porque todos eles, independente da língua que falavam, ouviam no seu próprio idioma aquilo que era dito. Na verdade, o dia de Pentecostes é a quebra de maldição da Torre de Babel. Nos mostra que um dia nós seremos novamente um povo, uma só língua, teremos um só objetivo na nossa vida, né? Mas antigamente muitas coisas eram super impossíveis para nós entendermos. Hoje já é uma tecnologia até que meio tranquila. Essa de você falar num idioma e já haver a tradução automática. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não estou falando que colocaram um aparelhinho no ouvido das pessoas que ali estavam, tá? Mas estou dizendo que já se pode ter com um custo muito baixo, menos de R$100. Você já consegue ter um aparelhinho que você põe no ouvido, vai fazer suas viagens e você ouve no seu idioma aquilo que é dito. Claro que R$100 deve ser alguma coisa não muito boa, né? Deve ter mais caros e bem mais tecnológicos. Mas de qualquer forma, já existe. Ó. A Silvia está dizendo aqui que tem um óculos também que faz isso. A tecnologia da inteligência artificial, né? A Márcia falou, que top. Ela é muito legal. Para quem gosta de viajar, é sensacional. Mas eu disse só para ilustrar o que aconteceu aquele dia, né? Então muitas coisas aconteceram. A quebra da maldição da Torre de Babel. Não importava o idioma que as pessoas falassem, todo mundo se entendia. Isso é uma dúvida, né, que as pessoas têm. Para vocês acho que talvez não, mas para mim é muito comum que as pessoas perguntem, apóstolo, depois que a gente morrer, que língua nós vamos falar? Vamos falar a língua celestial. Eu acho que não usaremos a boca,
É uma opinião minha. Eu acho que será assim meio que por telepatia, né? Que a gente vai... É minha opinião, não é teologia não, hein? Vai sair falando para as pessoas, o apóstolo disse que vai ser assim. Não. Eu acho que a nossa boca não vai ter muito sentido. Vai ser tudo muito sensorial. Minha opinião só. Tá bom? Como eu já falei demais, e para vocês ficarem me acusando depois, falando que o apóstolo falou que vai ter um aparelhinho pro ouvido. Até engasguei. Com o aparelhinho no ouvido. Mas aqui já existe. Você falou interessante. Nunca pensei nisso. Para mim, vamos falar normalmente. Amém. Para que se fale normalmente, há necessidade de que haja ar, né? A necessidade de que haja uma série de fatores, porque o som não se propaga no vácuo, né? Então, quando a gente fala de falar no espaço, ou a gente vai fazer igual os astronautas, usar intercomunicadores, ou então não tem som no céu, né? Não tem barulho no céu. O som não se propaga no vácuo. Então não haveria sentido de você falar no céu. Amém? Mas isso tudo é teoria. A gente pode passar horas falando disso, mas lá no devocional, aqui a gente vai só orar. Tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Mesmo no decorrer da oração, você pode continuar colocando o nome das pessoas que você deseja que a gente ore e também os teus pedidos de oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, nesta tarde, noite de terça-feira, para te adorar, meu Deus, por mais um dia de vida. Para te adorar pelas tuas maravilhas, a despeito de toda a luta, a despeito de todo o mal-estar, a despeito de toda a situação complicada, a despeito de toda a guerra, nós chegamos até aqui, mais uma vez. Vencemos mais um dia difícil ou mais um dia fácil, a verdade é que todos nós aqui estamos, de pé diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos conduz em triunfo. No mundo teremos aflições, mas andamos com bom ânimo, porque sabemos que Jesus Cristo já venceu o mundo por nós. Santo é o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que somos seres muito complicados. Sabemos, meu Deus, que não somos seres de convivência fácil. Temos as nossas manias, temos os nossos desejos, a nossa forma de pensar, de agir. Somos falhos na hora de decidir, somos dúbios, não somos confiáveis, não cumprimos as promessas que fazemos nem a nós mesmos. Mas ainda assim o Senhor não desiste de nós. Ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor nos abraça. Ainda assim a sua presença, ela é toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vitória. Por mais um dia em que o Senhor nos trouxe de pé. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi por tua graça, paz e misericórdia, Senhor, que nós vencemos mais este dia. E aqui estamos na sua presença, para te entregar a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade deste dia. Pegamos, meu Deus, este tempo, este momento, para orar pelos nossos irmãos menos favorecidos,
Pedir que que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja cuidando, que o Senhor dê ordem aos Seus anjos para cuidar das famílias desprotegidas. Ainda, meu Deus, que não tenhamos hoje tanto frio, pelo menos por aqui. As famílias que não têm onde morar, não têm um teto. Nós pedimos sempre para o Senhor, meu Deus, que olhe por estas vidas, por aqueles que estão em busca da alimentação da noite, aqueles que estão em busca do leite da criança, aqueles que estão em busca de tantas coisas, Pai, necessárias para uma noite, já preocupados com o amanhecer, com o café da manhã das crianças, com o leite. Nós sabemos que ao redor dessas pessoas existem muitas pessoas que podem ajudar. Que o coração dessas pessoas sejam tocados, meu Deus. E que os seus filhos que estão na rua não sejam abandonados. O Senhor não nos abandona. Ainda que o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. Então cuida deles, Pai, por nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós glorificamos o Teu nome. Eu apresento diante do Senhor, meu Deus, o pedido da Leia, para que nós oremos pelo seu filho que está com HIV, é HIV mesmo ou é HIV? O nome dele é Brenner, por sua saúde e libertação. Confirma para mim, Leia, se é HIV ou é uma outra enfermidade ou é HIV, por favor, tá? Só para direcionar a minha oração. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais um dia na presença de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por mais um dia em que vimos a boa mão do Senhor atuando a nosso favor. Declaramos nesta noite Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos Jesus Cristo como nosso Deus Todo-Poderoso, como Messias, como Deus que pode todas as coisas. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus que pode todas as coisas, que move os céus e a terra. Nós declaramos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente diante de Jesus Cristo nós entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. Bendito seja o nome do nosso Deus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, nos trazendo as boas novas de que nós ressuscitaremos também. Louvado seja o Senhor. Leia, no começo dos anos 2000, eu e a minha irmã Elvira, que aqui está, congregávamos em uma igreja onde eu era pastor, se eu não me engano, Guarulhos, não era Guarulhos, era ali na estação Dom Bosco, Tatuapé, Itaquera. E tinha a Solange, que era uma moça jovem que tinha sido contaminada com HIV na penitenciária, na troca de seringa. E ela vinha a todos os cultos pela manhã e pedia para eu orar por ela, e eu sempre orava dizendo que Deus era capaz de curar. Nós criamos um vínculo, criamos um laço, até porque naquela época a AIDS ela machucava muito, e as pessoas ficavam muito debilitadas a ponto de as outras pessoas não quererem nem estar perto, né? E como eu dava muita atenção para ela, a gente descia, tomava café na padaria. Um dia ela foi fazer aquele coquetel de AZT e o médico disse que não era necessário, que ela já não tinha mais o vírus. Deus a curou do dia para a noite, sem que ela entregasse um dinheiro especial, sem que ela tivesse recebido a visita de um santo,
sem que ela tivesse recebido uma oração especial, mas porque ela estava aonde Jesus estava. A minha querida irmã Elvira, de tantos e tantos anos juntos, está aqui comigo, olha, confirmando o que eu estou te dizendo. Tenha fé. Tenha fé, porque milagres como esse, maiores, nós já vimos e vivemos. Em nome de Jesus. Pai, nós nos reunimos diante do Senhor, prostrados, clamamos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Pai, eu te peço, perdoa os pecados dos nossos filhos, perdoa os pecados cometidos pelos nossos pais, perdoa os pecados cometidos pelos nossos irmãos, familiares, parentela, pelos nossos amigos, até os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Tem misericórdia. Paizinho, eu te peço, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos neste dia a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. E que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus, nesta noite, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor console o coração dos nossos irmãos que estão no momento de despedida, os nossos irmãos que estão em hospitais, velórios, se despedindo de entes amados, de pessoas que foram queridas nessa terra, para uma situação que nós talvez jamais estejamos preparados, embora como igreja tratemos desse assunto todo dia. Nascimento, mundo espiritual, prosperidade, desenvolvimento, enfermidade e retorno para casa. Assim como teve um dia e uma hora para todos nós nascermos, tem um dia exato, um dia, hora exata, para nós voltarmos à convivência do Pai. E nada pode mudar isso. Que o Senhor então console, Pai, eu te peço, o coração dos nossos irmãos, que neste momento chora a perda, ou até breve, com entes queridos. Não há nada que possamos fazer, nenhuma palavra, nem a presença, só o Seu Espírito Santo pode consolar neste momento, Pai. Nós te pedimos, consola, Senhor. Faz a tua obra, no nome de Jesus. Aleluia. Clamamos, Senhor, neste momento, ao Deus chamado Jeová Rafá, Deus Todo-Poderoso. Quando nós dizemos Jeová Rafá, os céus se abrem, uma unção de cura é derramada sobre a terra. Quando esta unção encontra pessoas com fé,
Nada pode impedir o milagre de acontecer. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus que pode, com uma palavra, com um olhar, com uma ordem, envia-nos uma palavra e viveremos a sua cura. Envia-nos a sua palavra, Pai, e seremos totalmente curados. Nós não precisamos de nada além da fé e a palavra. A palavra de cura está sendo liberada agora. A fé está no coração dos teus filhos. Seja qual for a enfermidade, meu Deus, que afeta os teus filhos hoje, agora, neste momento, que seja retirada pela fé de cada um, pela tua unção que está sendo derramada. Meu Deus, nós temos visto tantas coisas feias. Nós temos visto pessoas que, para fazer um quadro de oração deste, pedem que os irmãos enviem Pix. Ontem nós vimos o testemunho de uma irmã que pagou R$4.000 para a cura do câncer do seu marido. Imediatamente nós lembramos da Rosinha, nossa irmã, que uma semana pediu a oração para o seu marido que estava com câncer. E nós nunca pedimos absolutamente nada para ela. E uma semana e pouco tempo depois, ela testemunhou a cura do seu marido. Pai, eu te peço, liberta os teus filhos da religião. Liberta os teus filhos, meu Deus, dos lobos. Liberta os teus filhos, meu Deus, que acorrentaram e viciaram os seus filhos na religião. Fizeram deles dependentes. A ponto, meu Deus, dos seus filhos acharem que se eles ficarem 2 domingos sem estarem num salão, eles estão distantes do Senhor. Liberta dessa enfermidade, Pai. A religiosidade é uma enfermidade que tem matado o seu povo e afastado eles de Ti. Tira a fé dos teus filhos, dos homens. Homem nenhum pode fazer nada por nós. Eu não posso fazer nada por você, a não ser interceder, orar, pedir diante do Pai, mas a minha oração não vai mudar a vontade de Deus. Eu preciso te ensinar a chegar até Deus e te ensinar a verdade de Deus. Não dê o seu dinheiro por cura. Se você tiver que pagar para ser curado, pague um médico, não um pastor. O pastor, ele é obrigado a dar de graça aquilo que de graça ele recebeu. Você desagrada, você ofende a Deus quando você entrega dinheiro em troca de alguma coisa. Quando você entrega qualquer coisa em troca de alguma coisa, como se Deus precisasse fazer negociatas. Deus te cura porque Ele é. Um homem disse a Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele disse: eu quero. A sua cura, meu irmão, vem hoje pela tua fé e porque Deus quer a sua cura. Deus quer a nossa cura. Creia nisso. Creia nisso. Não importa quem é que está puxando a oração. Não importa quem é que organizou a oração. Importa você e Deus. A sua comunhão com Deus. Você e o Senhor. Agora é você e Deus, não é você e eu, é você e Deus. Ele está no nosso meio, Ele está no meio de nós. Esse é o momento da sua cura, esse é o momento de você, mulher enferma, de hemorragia há 12 anos, tocar nas vestes do Senhor. Ele está aqui. Aqui é o lugar de você pedir, diga para Ele. Diga: cure o meu filho do HIV, cure o câncer, cura, Senhor. Não espere nada do homem. O homem nada é. Deus está aqui, Deus está aí. E se Ele encontrar fé no teu coração, haverá milagre. Eu te dou a minha palavra de homem de Deus. Paizinho, eu te peço, visita os nossos corpos. Templo do teu Espírito Santo.
Vê se é em nós, Pai de amor, uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão. Vê se é em nós uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se é em nós uma raiz cancerígena, um tumor, uma inflamação, uma infecção, uma dor. Livra-nos, meu Deus. Cura-nos pelo teu poder. Nós sabemos que o Senhor pode, nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso. Em nome de Jesus, clamamos, meu Deus, ao Senhor, chamado por Jeová Jirê, o Deus de todo ouro e toda prata, o Deus provedor de todas as coisas, o Deus que coloca o pão na nossa mesa, o Deus que supre as nossas necessidades diárias. Pai, eu te peço, olha por nós neste dia. Nós não clamamos ao Senhor, jamais clamaremos por riquezas, nós queremos passar distante. Nós clamamos por dignidade. Nós clamamos, meu Deus, ao Senhor por prosperidade. A tua palavra diz, meu Deus, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico já está completamente contaminado, seduzido pelos prazeres da carne, por aquilo que o dinheiro pode dar. Uma vez seduzido pela carne, meu Deus, é muito difícil, a não ser que o homem perca tudo, como aconteceu com Jó, para que o homem volte ao fundo do poço e ali recomece a sua vida. Caso contrário, é muito difícil que o rico dê valor às coisas que não são materiais. Ele já tem um Deus, é o seu dinheiro. Ele crê que quanto mais ele tiver, mais poder ele terá. Deus, nós pedimos, nós intercedemos, nós clamamos, Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor nos ensinou a não andar ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que temos de comer, beber ou vestir. Porque temos um bom Pai no céu que conhece cada uma das nossas necessidades. E há de supri-las diariamente em Cristo Jesus, há de pôr o pão diariamente na nossa mesa. Preste atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. É muito provável que Deus não te dê o que você está pedindo. Mas eu te dou a minha palavra de que Deus vai te dar tudo o que você precisa. Há uma diferença gigantesca entre o que você quer e entre o que você precisa. E talvez esteja aí a divisão da sua fé. Porque você confunde Deus como teu servo. Deus não é teu servo, Ele é Senhor. Deus não está para te servir, Ele está para ser servido, adorado. Em nome de Jesus, entenda. Entenda que Deus tem o melhor para a tua vida. O Senhor Jesus disse para sermos humildes, não pobres, humildes, para ajudarmos uns aos outros, para amar o nosso irmão como amamos a nós mesmos. O Senhor Jesus disse que o homem que não consegue ser feliz com aquilo que tem hoje, jamais será feliz com nada, porque ele sempre estará olhando para aquilo que ele não tem, lamentando e pedindo a Deus aquilo que ele não tem, porque não consegue ser feliz com o que tem. Muda o teu coração, muda a tua visão, põe a mão nos teus olhos e diga: Senhor, cura os meus olhos. Põe a mão no teu coração e fala: Senhor, cura o meu coração, me faz ter um coração grato. Deus não vai mudar a tua vida enquanto houver ingratidão. Ele mesmo disse: enquanto você não for capaz de ser feliz com o que eu te dei, eu não te darei nada além, porque nada vai te fazer feliz. Você sempre vai querer mais e mais e mais. Agradeça, agradeça. Meu irmão, eu já vi muito ímpio, eu já vi muita pessoa sem caráter enriquecer. Eu nunca vi um ingrato enriquecer. Eu nunca vi uma pessoa grata
passar necessidade. Já dizia o rei Davi: sou velho e já fui novo, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Você pode não ter o último modelo. Talvez não seja para isso que Deus chamou a sua vida. Mas nada vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Então seja fiel. Aprenda, cresça. Administre o seu dinheiro. Não seja como uma criança que se alimenta de leite. Existem pessoas que não podem ter dinheiro na carteira porque voltam para casa sem nada. Que não podem sentir o cheiro de um doce, que não podem sentir o cheiro de uma roupa nova. Pessoas que recebem cartinhas de cobrança de 100, 200, 300 reais e ficam completamente desestabilizadas. Como que Deus vai te pôr no muito? Se você é completamente doente por dinheiro. Você já imaginou quando Deus te prosperar e chegar uma cartinha, um boleto de 20 mil, 30 mil para você pagar? Você está preparado para isso, irmão? Se com uma cartinha de 100 reais você já está desesperado, acendendo vela para todos os santos, fazendo jejum, fazendo oração, você precisa de fé. Você precisa encher o seu coração de fé para que a tua vida flua. Para de dar para os outros a responsabilidade que é sua. Cumpre com as suas responsabilidades. Faça o que você precisa fazer. Quem não investe em si mesmo não tem direito de exigir que ninguém invista em si, nela. Você precisa crescer, se desenvolver, fazer cursos. Você precisa desejar mais, mostrar para Deus: eu quero, eis-me aqui. Estar disposto. Nunca dizer não a Deus. Vai por esta porta. A porta vai se abrir e você vai entrar. Muitos desafios vão estar por dentro dessa porta, deste tempo novo. Mas Deus há de te capacitar. Vai, meu irmão, vai, minha irmã. Mas seja grato. Pare de fazer orações somente de petições. Existe uma pessoa que pode pedir um carro para Deus porque precisa do carro para trabalhar. Eu digo isso todos os dias. Existe outra pessoa que pede carro porque ela simplesmente quer um carro melhor. Qual é a oração que você acha que vai ser atendida por Deus? A que precisa ou a que quer? Mas apóstolo, Deus pode todas as coisas. Pode, inclusive não querer filhos mimados. Inclusive não querer pessoas que estejam completamente banhadas da riqueza. E que coloquem o dinheiro em primeiro lugar. Pai, eu abençoo nessa noite os nossos professores, os nossos vendedores, profissionais liberais, autônomos. Abençoa os nossos irmãos que trabalham, meu Deus, na área da saúde, na área da segurança. Abençoa os corretores, abençoa os comerciantes, os empresários. Eu abençoo, meu Deus, neste dia, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo, Pai. Que o Senhor dê a todos um bom retorno à casa, que o Senhor dê o descanso dos justos, que os seus filhos ao se deitarem possam descansar, acordar renovados, meu Deus, cheios de energia, para viver todo o dia, meu Deus, que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos dê, Pai, um amanhecer maravilhoso, que ao amanhecer deste dia renove-se as suas misericórdias. A tristeza pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Eu clamo ao Deus chamado Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Nissi é a nossa bandeira. É a bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador do nosso lar.
como autoridade máxima da nossa casa e da nossa família. Declaramos que diante dele jamais existirá outro. Declaramos que a palavra final dentro do nosso lar é a palavra de Cristo. Nós nos comprometemos, Senhor, em educar os nossos filhos segundo os conceitos cristãos. Nós nos comprometemos em fazer da nossa vida uma referência cristã. Fazer da nossa família uma referência cristã. Fazer com que a nossa vida pregue o Evangelho sem que tenhamos que abrir a boca. Fazer com que o nosso jeito de ser, o nosso testemunho de vida, as nossas vitórias, preguem o nome de Jesus Cristo. Que nós sejamos, meu Deus, um outdoor ambulante dos teus milagres nesta terra. Eu te peço, meu Deus, invade os lares, faz morada, tira o que não é seu, tira a gritaria, a confusão, a falta de entendimento. Tira agora, Pai, o espírito do vício, da enfermidade, o espírito da violência, a falta de entendimento entre marido e esposa, a competitividade entre marido e mulher. Devolve, Deus de amor, o coração do marido à esposa, o coração da esposa ao marido. Em nome de Jesus, Pai. Restaura a amizade entre os irmãos. Reconstrói essa família que foi destruída. Reconstrói essa família que o Senhor pode fazer, Pai. Traz de volta o que se foi. Trabalha nos corações endurecidos. Em nome de Jesus. A sua palavra diz, Senhor, para apresentarmos diante do Senhor os nossos pedidos de oração. E nesta noite eu quero apresentar diante do Senhor a vida do meu filhinho Rodolfo. Pedir ao Senhor que dê ao meu filhinho, meu Deus, uma noite linda de descanso, de felicidade, que em todas as coisas ele seja suprido. Que o Senhor, Pai de amor, faça do meu filho uma criança feliz, saudável. Que o Senhor dê ao meu filho, Pai, assim como para o Tutu, o desenvolvimento neurológico necessário. Que o Senhor coloque na boca do meu filho as palavrinhas, que o Senhor ensine o meu filho a falar. Faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus, eu creio. Eu creio que o Senhor pode. Abençoa todos os que estiverem ao redor do meu filho no dia de amanhã. Abençoa a sua mãe, abençoa os tutores, os professores, os coleguinhas da escola. Aonde meu filho estiver, Pai, que a tua bênção esteja sobre ele. Assim como o Senhor foi com Ismael, que cuidou, meu Deus, de Ismael na ausência de Abraão. Que o Senhor seja com o meu filho, neste tempo, meu Deus, de distância, breve tempo de distância. O Senhor faça do meu filho, Pai, tudo aquilo que eu não posso fazer. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filhinha Bruna. Dá a ela descanso, dá a ela paz, dá a ela regozijo, felicidade. Dá, meu Deus, a sua filha dias de alegria, dias de paz. Descanso, Pai, em nome de Jesus. Enche a minha filha de saúde. Dá a ela muitos motivos para sorrir, Pai. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja. Livre de todo mal e de saúde ao meu Pai. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja. Livre de todo mal e de saúde. A Mari, a sua casa e toda a sua família. A Márcia, a sua casa e toda a sua família. A Márcia Silva, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde. A Silvia, a sua casa e toda a sua família. A Elvira, a sua casa e a sua família. O Derek, a sua casa e a sua família. A Cacá, a sua casa e a sua família. A Marinilda, a sua casa e toda a sua família. A Sônia Lima, a sua casa e toda a sua família, Pai, em nome de Jesus. A pastora Tati, a sua casa e toda a sua família. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Abençoa a Sônia Lima, a sua casa e toda a sua família. Toca nos olhos da sua filha. Abençoa a Márcia, a sua casa, a sua família. A Leia Regina, Pai.
Acalma o coração da sua filha, traz paz em nome de Jesus. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde. Ao Ivan, sua casa e toda a sua família. A Leia Regina, sua casa e a sua família. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Neste mural de fotos, Pai, eu te apresento cada vida que aqui está. Cada servo seu apresentado, meu Deus, neste mural. Todos nós, como igreja, estendemos as nossas mãos e abençoamos. Bendito seja cada um, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os livre do mal, que o Senhor dê saúde, que o Senhor levante testemunhos, que o Senhor converta os corações. Faz a tua obra de milagre. Nós cremos no teu poder. A tua palavra diz, Senhor, que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais, declaro e profetizo uma quarta-feira de paz, uma quarta-feira de amor, uma quarta-feira onde o Espírito Santo de Deus consolará o seu coração e trará boas novas. Declaro que nesta noite de terça-feira, Deus te dará o sono dos justos. Você que tem tido dificuldade para dormir, Deus vai tocar o teu coração. Deus vai tocar a sua mente, te dar tranquilidade. Você vai deitar e vai adormecer. Você vai dormir como há muito tempo você não dorme. Eu declaro que muitos sonharão. Deus dará sonhos a muitos. E não serão sonhos qualquer. Serão sonhos que serão mensagens, respostas de oração. Eu declaro e profetizo que Deus vai suprir neste novo dia cada uma das suas necessidades, não faltará o grande nem o pequeno. Em tudo Deus há de suprir a tua necessidade, meu irmão. Creia e receba em nome de Jesus. Um dia de boas notícias, um dia de suprimento sobrenatural, um dia de contrato assinado, um dia de boas novas, um dia de boas vendas. Creia, recebe, diga: eu tomo posse, eu recebo, é meu. A sua cura, a sua libertação. Eu declaro e profetizo sobre o meu processo judicial de divórcio. Senhor, eu concordo, chama a igreja para concordar comigo, coloca a mão nesses papéis, Pai. Meu Deus, toca o coração de quem tem que ser tocado, coloca esses papéis na mesa de quem tem que ser, meu Deus, daquele que decide. Faz a sua obra, eu te peço em nome de Jesus, libera, Senhor, esta ação. Há tanto tempo, meu Deus, paralisada. Toca o coração dos juízes, toca o coração dos advogados, Pai. Faz essa obra andar, faz, meu Deus, essa situação se resolver. Ajuda-me, Senhor, a dar um norte à minha vida. Enquanto esse resultado não sai, meu Deus, a minha vida fica meio parada, embaralhada. Eu preciso, Senhor, eu preciso que o Senhor coloque a tua mão. Eu preciso que o Senhor faça esse processo andar em nome de Jesus. Supre, meu Deus, as necessidades que faltam. De forma sobrenatural, invade os computadores, toca o coração daqueles que decidem. Eu preciso, Pai. Eu preciso dessa libertação em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa a doutora Gabriela, dá a ela toda a sabedoria do mundo, Pai. Dá a ela a presença do Teu Espírito Santo, estratégia, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo ainda que nenhuma arma forjada do inimigo contra a sua vida prosperará. Que a forca que o inimigo preparou contra a sua vida será usada contra ele mesmo. Que bendito serão todos aqueles que te abençoarem e maldito aqueles que te amaldiçoarem.
Eu declaro a tua casa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Declaro você ungido do Senhor e o inimigo não toca. Não toca. Você não é um qualquer, você não é um sozinho, você tem dono. Deus é por você. Se Deus é por você, quem será contra você? O Senhor é o seu pastor. Nada vai te faltar. Agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Você terá muitos motivos para glorificar a Deus. Eu declaro que nessa quarta-feira você terá muitos e muitos motivos para dizer bendito seja o nome do Senhor. Você verá os resultados desta oração fazendo a sua vida andar, fluir. E você vai dizer louvado seja o nome do meu Deus. Diga eu creio, diga eu recebo. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe, meu Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, se durante essa noite, se durante o dia de amanhã, você se lembrar de mim em algum momento, diga para o Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado e abençoado a minha vida todos os dias. A sua felicidade, meu irmão, é a minha felicidade. A sua conquista é a minha conquista. A sua vitória é a minha vitória, a sua felicidade é a minha felicidade. Sempre será. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Que Deus te abençoe. Que não te falte nem o grande nem o pequeno. Que em todas as coisas você seja abençoado pelo Senhor. Hoje à noite nós não temos nenhuma atividade. Hoje é terça, correto? Deixa eu até confirmar aqui. Sim, hoje é terça. Amanhã nós temos rodada dupla, oração. Como que não? Nós combinamos, né? Não vai ter rodada dupla não, vai ser a Silvia direto. Missionária Silvia amanhã faz a oração e eu só recebo. Então todos que estão aqui, que querem participar da oração amanhã, não vai ser feita aqui nesse canal. Vai ser feito no canal da missionária Silvia. Então clica ali no nome dela, já adiciona ela, para que às 6 horas nós todos estejamos juntos, tá? Amanhã é o dia dela nos abençoar com oração. Na quinta-feira eu retorno. Combinado? Mas não deixa de seguir não. Em nome de Jesus. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Às 18, mesmo horário. Só muda o interlocutor e o endereço. O demais vai ser igual. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui.